Jesus, a chave hermenêutica. Eu fiz um roteiro breve aqui para nos auxiliar na condução da discussão, e ele estava bem mais longo do que isso. No final eu tive que cortar quase a metade, mas nós vamos, depois tem a parte 2. E aí então eu coloquei aqui para nós um breve histórico da fé, né, de como nós viemos conduzindo essa questão da nossa conexão com Deus e das formas de se crer em Deus ou nos deuses anteriormente, né? Depois eu coloquei Moisés, os profetas que estão contidos na lei do Velho Testamento, e abri um parênteses aqui para incluir Hillel, que quem não conhece ainda daqui a pouco vai saber quem foi, quem é, né? Porque ele está lá ainda batalhando no plano espiritual com Jesus. Então chega o Messias com seus exemplos e finalmente a doutrina espírita como o consolador prometido de Jesus. E claro, né, para começar, a definição do que é hermenêutica. É uma palavra de origem grega e o significado, né, é mais ou menos sendo a arte ou a técnica de interpretar e explicar textos ou discursos, né? A hermenêutica pode ser empregada com amplidão para textos e discursos em geral, mas ela é muito utilizada cientificamente nos textos bíblicos, né, na teologia, nas escrituras, na advocacia também se aplica bastante esse termo hermenêutica como sendo um ponto de vista a se considerar na hora de se ler um texto, né? Então, ao longo da nossa história, né, várias escrituras, vários textos nos foram oferecidos, principalmente as escrituras religiosas, e nós sabemos, né, que elas passaram além de diversas traduções da origem até as diversas linguagens que nós temos hoje. Elas também foram selecionadas de acordo com a necessidade ou a conveniência de cada época, né? Haja visto que, por exemplo, na Igreja Católica nós temos os evangelhos, que são os evangelhos que são oficiais da Igreja, e temos vários evangelhos que existem também e que não foram oficialmente aceitos, que são chamados de evangelhos apócrifos, mas que são histórias e que contêm informações ali também muito relevantes, dependendo da forma que você lê e analisa, né? E como origem etimológica, ou seja, do surgimento da palavra hermenêutica, ela se relaciona com o deus grego Hermes, que era para os gregos o deus da oratória, o deus da comunicação. Então, baseado nessa capacidade de se comunicar, você vai ler um texto e vai fazer uma interpretação baseada como se fosse uma lente para filtrar as informações ali. E a nossa lente no discurso de hoje é Jesus. Por isso Jesus como chave hermenêutica, ou seja, a interpretação sob a ótica dos exemplos e da vida de Jesus. Algumas obras foram utilizadas ou consideradas na elaboração desse material de hoje, e entre elas eu destaquei aqui, né, A Caminho da Luz, do Emmanuel, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a Gênese, obviamente, de Allan Kardec, Os Exilados da Capela e a Bíblia Sagrada, né? Que são as escrituras oficiais aí. E é interessante que, se nós pegarmos essas 4 primeiras obras aqui, fizermos a leitura e extrairmos partes delas que se relacionam à Bíblia, nós vamos conseguir, dentro da Bíblia, que por muito tempo, para muitos de nós,
foi lida, mas não compreendida por causa da dificuldade das palavras, né, dos textos, hoje, com essas obras espíritas, nós temos condição de entender muita coisa que estava contido nas Escrituras, né? E a maior beleza, na minha opinião, é que muitas vezes nessas obras você vai encontrar o trecho da Escritura e uma explicação esclarecedora por parte da espiritualidade e que amplia muito a nossa capacidade de entendimento. Daí a importância de hoje, além das Escrituras, nós estarmos sempre buscando os conteúdos dessas obras espíritas, porque nós temos um esclarecimento que há muito tempo, né, mesmo tendo contato com a informação, nós não tivemos condição de compreender. Né? Porque se nós pegarmos aqui e pensarmos Jesus como chave hermenêutica, nós vamos chover no molhado, porque não há dúvidas que Jesus é o exemplo a ser seguido. Né? Porém, nós, por muito tempo, insistimos em não entender ou não colocar em prática o que ele nos deixou há 2000 anos atrás. E que, mesmo antes dele, já vinha sendo oferecido pelas próprias Escrituras. Mas nós não tínhamos ou não estávamos ainda em condições de maturidade intelectual para ler aquilo e falar, é isso, e eu vou fazer dessa forma. Estamos num momento hoje abençoado, agraciados pela oportunidade de termos contato com as informações da espiritualidade, que vem nos esclarecer e nos proporcionar realmente, não apenas internalizar a informação, mas colocar para fora. Né? Hoje nós temos condição de ler o que os Espíritos, o que Jesus nos diz, entender e colocar em prática. Então eu comecei rapidamente aí pela Gênese, né? Que no livro de Allan Kardec diz o seguinte: a raça adâmica, que foram os primeiros homens, considerados aí Homo sapiens, a nossa origem enquanto homens, apresenta todos os caracteres de uma raça proscrita. Os espíritos que a integram foram exilados para a terra, já povoada, mas de homens primitivos, imersos na ignorância, que aqueles tiveram por missão fazer progredir, levando-lhes as luzes de uma inteligência desenvolvida. Para quem não sabe e para quem se lembra, né, nós estamos falando aqui dos exilados da capela, que eram um povo mais evoluído, espíritos mais evoluídos, e na terra, já povoada pelos homens primitivos, vieram se juntar para se misturar e fazê-los progredir intelectualmente e espiritualmente. Então isso está contido na Gênese de Allan Kardec. E no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel e Chico, né, nós temos aqui a seguinte citação: que o livro A Caminho da Luz não fosse um trabalho histórico, ou seja, Emmanuel vem dizer que aquele livro ele não vai querer alterar a história ou a ciência que nós homens já conhecemos hoje, né? A história do mundo está compilada e feita. Nossa contribuição com a obra A Caminho da Luz será a tese religiosa, elucidando a influência sagrada da fé e o ascendente espiritual no curso de todas as civilizações terrestres. O livro do irmão Humberto, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, foi a revelação da missão coletiva de um país, Brasil. Nosso esforço consistirá tão somente em apontamentos à margem da tarefa de grandes missionários do mundo e de povos que já desapareceram, esclarecendo a grandeza e a misericórdia do Divino Mestre. Ou seja, qual é a ideia? Nós entendermos como viemos evoluindo, como as civilizações foram se formando, como os povos foram se formando e como a ideia de Deus e a crença de cada um deles foi aparecendo e se alterando com o passar do tempo. Mas uma coisa é muito interessante: o Messias,
né, o Filho de Deus, o enviado de Deus, ele foi anunciado por vários povos, né? Não foi somente o povo de Israel, o Velho Testamento, que anunciou a vinda de um Messias. Não é só para os judeus que isso era uma verdade. Vários povos em diferentes tempos previam que o Deus deles, né, especificamente para cada um daqueles povos, enviaria um missionário, né, o seu filho, para salvar, de alguma forma, aquele povo. Então, tibetanos, indianos, persas, egípcios, gregos, todos eles, se nós buscarmos, existem registros de que haveria esse Messias em algum momento da história deles. Por exemplo, se nós pegarmos a Gênese, né, bíblica, Moisés, que é um livro supostamente escrito por Moisés, nós vamos encontrar como ele relata o dilúvio. E ele diz o seguinte, né? E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida sobre a terra, tudo o que havia no seco morreu, e ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca. Também o dilúvio, que é posterior ao que o Velho Testamento anuncia como o início do mundo, criação do mundo, né? Depois disso foi narrado por outros povos. Então o que eu estou querendo mostrar com isso? Que toda essa história que foi contada, que consta no Velho Testamento, no livro da Gênese, e que deu origem à primeira religião supostamente monoteísta, que acreditava em Deus e que se consideravam os filhos de Deus, o judaísmo, né? Essa história também foi contada por outros povos, ou seja, essas histórias elas se misturam e não há como nós termos 100% de certeza de que elas não se complementam em alguns pontos, mas o início de tudo foi a partir do livro do Velho Testamento, do livro de Gênesis. E antes disso, nós tínhamos vários povos, várias civilizações que criam e que adoravam mais de um Deus, várias divindades. Então nós tínhamos politeístas, diversos deuses, diversas entidades que eles consideravam como criadores ou superiores, né? Até que nós temos o pacto de Abraão com Deus. Deus escolhe Abraão para uma missão, dizendo que protegeria e que seguiria ao lado deles e que ele daria origem, né, os seus descendentes originariam os filhos de Israel. A partir daí, então, nós temos uma mudança de vários deuses, né, para a crença num único Deus e que se tornou, né, de uma certa forma, o único Deus de vários braços, de vários desmembramentos das religiões que nós temos hoje. Mas é muito importante nós termos essa noção de que passaram de politeístas para monoteístas e que a tribo de Israel, né, as tribos de Israel, os judeus, eram o povo escolhido de Deus. E por muito tempo isso foi se desenvolvendo por muitos séculos, através de vários eventos, várias ocorrências, né, de muitas guerras, muito sofrimento, até que daí um tempo nós vamos ter a chegada do Messias, finalmente. Mas naquele tempo, né, com o surgimento do judaísmo, nós temos a primeira revelação divina, que é Moisés.
e a Moisés são apresentados os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos, que por muito tempo, até mesmo para nós, né, eram tidos como a cartilha a ser seguida, né, e por muito tempo nós acreditamos não poder sair desse manual, dessa receita, porque o que está fora dele é pecado, né? Por muito tempo, né, nós seguimos dentro disso e o povo de Israel, por vários séculos, seguiu acreditando nesse único Deus, segundo os mandamentos desse único Deus. Então nós temos aqui, né, os 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o santo nome em vão, honrar pai e mãe, não matar, não pecar, não furtar, e por aí vai. Que se resumiam, no final das contas, né, a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, todos os outros mandamentos, se você amasse ao próximo como a ti mesmo, você conseguiria incluir eles ali, né, nessa única máxima. Se você ama o próximo como a ti mesmo, você não vai furtar dele. Se você ama o próximo como a ti mesmo, você não vai matar, e por aí vai, né? Então, toda a lei, naquele momento, poderia se resumir a isso aqui. Porém, depois de muitos séculos, de muitas revelações, de muitos profetas vindo ali para o povo de Israel e anunciando os desígnios de Deus e trazendo todos os avisos de Deus para que continuassem respeitando e honrando a lei que foi oferecida, os mandamentos que foram oferecidos a Moisés, nós temos um ponto muito interessante. Em 400 anos antes de Cristo, veio o último profeta do Velho Testamento, que foi Malaquias. E por 400 anos, até a chegada de Jesus, não apareceu nada que pudesse ser registrado e relatado como algo importante em relação à crença em Deus. Então ficaram aqueles 400 anos ali meio nebulosos para o povo judeu. Mas, mais ou menos em 200 anos antes de Cristo, surgem os fariseus, que era um braço, né, uma seita dentro do judaísmo. E é interessante porque os fariseus, quando surgiram, eles não tinham a mesma característica, naturalmente, eles não eram os mesmos fariseus da época de Jesus e que eram tidos, né, como corruptores da lei, né, como contraventores da lei de Deus e já andando fora do que Deus esperava, né, daqueles que eram os filhos de Israel. Surge o farisaísmo com uma série de ideias um pouco diferentes do que eles vinham tendo até então. Porque os combates, as guerras, a submissão, a escravidão, tudo isso estava previsto até então para eles. E aí surge, então, dentro da seita, né, farisaica, o famoso Hillel, que também pode ser chamado de Eliú. Tá? Hillel é a designação hebraica e Eliú é a designação árabe para a mesma pessoa. E Eliú foi um ancião, um estudioso, um rabino respeitado que por volta ali de 50, 60 a.C., começou a modificar os conceitos da lei para os judeus, tentando mostrar que o que Deus queria, na verdade, dele se resumia ao amor ao próximo. E Hillel foi o avô de Gamaliel. O neto Gamaliel, muito próximo do avô, foi treinado e foi instruído por Hillel
para dar continuidade às suas ideias dentro dessa noção de que a lei, o que Deus esperava era o amor, era a compreensão maior entre eles, entre os povos. E Gamaliel, para quem não se lembra, foi o tutor de Saulo de Tarso, né? Então, depois disso, aparece então Jesus. Nós vamos chegar ali agora. Mas eu queria eu abri esse parêntese sobre Hilel, porque Jesus, na espiritualidade como governador e criador da terra, envia Hilel, né, já com esse propósito. Um espírito superior. Peraí que tem um... Esse espírito superior enviado por Jesus, que começa a trazer essa ideia de resumir a lei e os profetas de uma rigorosidade, daquela rigidez, né, para uma interpretação mais humana, né, mais leve, mais flexível, mais voltada para o amor ao próximo. E ele foi conhecido, né, por todo esse humanismo e bondade. Hilel ficou muito conhecido na sua época por essas características. E mais uma curiosidade a respeito de Hilel, que mais tarde, por volta do século XIV, reencarna justamente em Portugal para dar início à Escola das Navegações e auxiliar o Evangelho a ser transplantado da França para a nova pátria no Brasil. Então a Escola de Navegação de Sagres, em Portugal, começa a partir de Hilel, que vem como Henrique, com essa missão de auxiliar no estabelecimento da pátria do Evangelho no Brasil. Então dá para a gente ter uma noção dos papéis importantes espirituais que ele desempenhou sob o desígnio de Jesus. Então ele vem ali um pouco antes da chegada de Jesus. Eu encontrei informações que dizem que Jesus, na infância, nos seus primeiros anos, teve contato com Hilel e estudou, participou das pregações de Hilel, né? Então, Hilel tem esse papel importante, vem antes de Jesus e vem mais tarde como o espírito superior que é para auxiliar na nossa caminhada. Fecha o parênteses. O que nós tínhamos então? Nós tínhamos um povo que, sim, acreditava, por serem os filhos de Deus, serem superiores aos demais povos. E pela crença no único Deus e no Deus verdadeiro, na opinião deles, né, eram superiores aos outros povos que ainda cultuavam muitos deuses, muitas divindades, muitas entidades, né? Os que não acreditavam naquele Deus e em nada, né? Gentios e pagãos não podiam ser considerados na mesma altura do que eles se consideravam enquanto nação, né? E, inclusive, coloquei aqui os samaritanos, né? Porque a gente tem muitos exemplos do preconceito e da discriminação que se tinha com os samaritanos, que eram também um povo que tinha origens nas mesmas bases dos demais judeus, mas se isolaram, viviam isoladamente e por isso eram discriminados e não eram considerados os mesmos filhos de Deus na opinião dos judeus. Esse é o nosso panorama, né? Um povo psicologicamente, emocionalmente muito forte desse ponto de vista da fé, porque até então eram os escolhidos de Deus e acreditavam nisso, apesar de estarem naquele momento sendo subjugados pelas conquistas do Império Romano. E por essa razão, o Messias que eles esperavam
deveria ser um rei, né? Um espírito poderoso que chegaria para governar e para livrá-los dessa submissão e da escravidão que eles estavam sofrendo por parte dos romanos, né? Mas chega o nosso Messias, contrariando todas as expectativas do que eles vislumbraram como sendo esse Messias, como sendo esse Salvador, né? E Jesus não veio para abolir a lei nem os profetas. Ele veio para fazer a lei se cumprir. E se nós pensarmos que Jesus disse isso, que veio para fazer a lei se cumprir, provavelmente é porque a lei não estava sendo cumprida, né? Os trilhos ali, os caminhos dos filhos de Israel não estavam sendo percorridos como Deus esperava, né? E chega Jesus com essas propostas de progresso moral, social, né? E tudo que ele oferecia, tudo que ele trazia era positivo e poderia ser empregado como um fator de melhora ou de avanço para aqueles irmãos judeus. E ele sutilmente altera o amar ao próximo como a ti mesmo, né? Para façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Esta é a lei e os profetas. Percebam a diferença de amar ao próximo como a ti mesmo, né? Você só vai amar ao próximo como deve amar a ti mesmo se você, para começar, consegue amar a si mesmo, que é uma dificuldade muito grande que nós temos, né? Então, para Jesus tornar essa mensagem ainda mais clara, facilitar o entendimento, olha, você não está entendendo o que é amar ao próximo como a ti mesmo, porque você não consegue se amar. Mas então, faz o seguinte, só faz para o seu irmão aquilo que você quer que ele te faça, né? E aí você vai conseguir, se colocando na pele dele, né, sentir ou imaginar quão bom ou ruim é a sua atitude em relação a ele. E aí então, sutilmente isso é uma revolução nesse ensinamento de Jesus, ou na lei, né? Porque agora, antes de eu fazer qualquer coisa para o meu próximo, eu vou falar, olha, eu gostaria que ele fizesse o mesmo comigo ou não, né? Eu não gostaria, então não vou fazer. Eu não gostaria, então não vou fazer. E aí a maior parte das coisas que a gente faria com outra, a gente deixaria de fazer, se tivéssemos compreendido, né? Plenamente. Jesus então traz a boa nova com essa reformulação de paz, fraternidade e amor. Aí tem gente que está pensando, nossa, por que o Rafael está falando isso tudo até agora? Cadê a hermenêutica, né? Todo esse breve caminho, né, é para nos mostrar como nós viemos nos transformando e progredindo. Nós já estivemos lá e já cultuamos vários deuses. Nós já estivemos lá, caminhando talvez com Moisés no deserto e acreditando que éramos os filhos escolhidos de Deus e batalhando e matando e subjugando em nome de Deus. Nós estivemos lá, fomos escravizados e sofremos, né, tudo que os nossos irmãos judeus passaram. Nós estivemos lá com Jesus, talvez fomos discípulos e estudantes, alunos de Iléu, e ouvimos os primeiros estímulos a deixarmos esse espírito mais belicoso, de guerra, de justiça com as próprias mãos, para passar a amar mais os nossos irmãos. E por vários séculos depois de Jesus,
né? Porque eu não vou nem mencionar que talvez estivemos lá no pé do monte com Jesus falando lá no alto e comemos do pão que ele multiplicou e ainda continuamos insistindo. Mas hoje nós estamos aqui e já nos foi apresentado o Consolador prometido, que ele prometeu, né? E por que ele é a chave? Qual é o ponto de vista? Qual é a interpretação que nós precisamos fazer? Basta seguirmos os exemplos de Jesus, né? Eu tenho uma amiga espírita também, que ela sempre me dizia o seguinte: olha, quando eu tô para fazer uma coisa que eu não sei se eu devo ou não devo fazer, né? Eu penso assim: o que será que Jesus faria aqui agora? Né? E aí ela diz que muitas vezes ela consegue ter uma luz assim que fala, não vou fazer, né? E livra ela de muitos problemas, né? É difícil a gente até pensar assim, né? Mas se funciona para ela, que bom, né? Então basta nós pegarmos a vida de Jesus e os exemplos que ele nos trouxe. E aí eu comecei a fazer uma lista, né, dos adjetivos de Jesus ou dos exemplos que eu podia trazer. Aí quando eu fui ver tinha muitos slides, aí eu tive que resumir um pouco. Mas Jesus já traz o primeiro grande exemplo quando ele nasce. O exemplo da humildade. O exemplo de que os bens materiais e de que o reino não era daqui, era realmente do céu. Quando ele escolhe chegar, né, em meio aos animais, numa condição social de pobreza e de muita simplicidade. Então, contrariando todas as expectativas do Messias que viria, um rei coberto de ouro, com a espada na mão, para livrar, né, o povo de Israel da subjugação de Roma, né, chega ali, né, humilde, filho de um carpinteiro, né, na mais pura simplicidade, mostrando que o que importa não está aqui. Jesus, em diversas passagens, né, da Bíblia, você vai ver ele se mostrando compadecido, com a compaixão dos seus irmãos, com a compaixão dos mais necessitados, com a compaixão dos discriminados, né? Em Mateus, capítulo 20, versículo 24, Jesus sentiu compaixão e tocou nos olhos deles. No mesmo instante, os cegos recuperaram a visão e o seguiram. E aqui eu já aproveito para enfiar dentro da compaixão a bondade, a caridade, né? Que eu acho que eu nem listei aqui para frente. Jesus, naquele momento em que pregava e que as pessoas o seguiam por vários dias e tinham fome e haviam vindo de vários lugares, de longas distâncias, pegou o pão e os peixes e multiplicou para alimentar aquelas pessoas, porque se compadeceu da condição daqueles irmãos. Humildade, compaixão, tolerância, né? A tolerância de Jesus com os diferentes, com os menos favorecidos, com os gentios, aos quais ele designou um apóstolo só para poder levar a mensagem do Evangelho, né? No livro Boa Nova, no episódio em que Maria Madalena, desesperada de amor por Jesus e decidida a segui-lo, vai atrás dele na casa de Simão Pedro, né? Nós temos a seguinte narrativa de Humberto de Campos. Maria chega,
os apóstolos estão reunidos, Simão Pedro olha para ela com um ar de desprezo e de desdém, por causa da condição em que ela se encontrava naquele momento, né? Era uma mulher de vida fácil, era uma mulher mal falada, uma mulher que era desprezada pela sociedade. E Jesus diz para ela: eu amo-te, Maria, simplesmente, não pelo que tu és, mas simplesmente porque tu és. Pelo simples fato dela existir. E na narrativa de Humberto de Campos, ele diz a ela diz depois dela dizer para ele que não se acha digna, ela é uma mulher de pecados e tal, que não sabia se poderia segui-lo, Jesus diz: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? Aí o desfecho: as ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Ou seja, nós estamos aqui para nos cobrirmos de flores. Exemplo número 4. São só 323, tá? A bondade e a caridade, né? No momento em que Jesus vai à casa de Zebedeu recrutar os filhos, né, João e Tiago, e Zebedeu fica empolgado com aquela história de boa nova e fala para Jesus: então nós vamos juntar um exército e vamos fazer uma linha de frente para combater, Senhor, em seu nome, e para a boa nova é a missão de Deus e tal. E ele cria toda aquela cena na cabeça dele, baseado no que até então era comum para eles, de guerrear e de combater e de usar a espada para subjugar o inimigo, né? Jesus diz a Zebedeu, fala para ele sobre o bom combate. Zebedeu, nós estamos aqui para lutar o bom combate, sem armas, sem pressa, para cultivar o amor no coração do homem. Porque se o amor conseguir nascer no coração do homem, ele floresce e sai na direção do próximo, né? Haja vista que isso foi há 2000 anos atrás. A determinação de Jesus. Jesus vem com a missão definida no plano espiritual, como todos nós viemos, né? E ele não arreda pé 1 milímetro do que estava determinado para ele. Sabendo de tudo o que aconteceria e como aconteceria, ele segue em frente, né? E ele disse: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. De novo, Jesus mostrando que o caminho é o Pai e que ele estava ali para oferecer essa boa nova e que deveria ser visto como esse modelo a ser seguido. E que fosse seguido, independente de qualquer situação, né, que aparecesse na vida daqueles apóstolos. O conhecimento de Jesus, que estudou e que ofereceu as lições. E que vem oferecendo até hoje para nós. E que nós hoje temos acesso de uma forma mais clara e que precisamos aprender e colocar em prática. Jesus nos ensinou a orar e a se conectar com Deus.
em diversos momentos, ele se afastava e se colocava em oração e em comunhão direta com Deus. No Monte das Oliveiras, no episódio da traição de Judas, né? Nós até vimos isso no último estudo da Boa Nova. Jesus vai com Pedro, Tiago e João. E na hora que Jesus pede que eles vigiem e orem, eles dormem. E daí a pouco Jesus volta, eles acordam e ele fala: vocês estão dormindo? O bicho está pegando aqui e vocês estão dormindo? Né? E ele pede de novo: orem e vigiem. E ele se afasta novamente para se conectar com Deus. E eles dormem de novo. Né? Ou seja, quantas vezes nós não estamos dormindo na hora H, né? Na hora crucial. Mas é tempo de acordarmos e de nos conectarmos com Deus. E a oração é a principal ferramenta para nós estarmos sempre com essa vibração elevada e no caminho certo. A fé. A fé em Deus, a fé no Pai, a fé do tamanho de um grão de mostarda, a fé que cura, a fé que te leva aonde você precisa ir, não aonde você quer, né? E a fé que te tira de onde você se encontra nos momentos de dificuldade. Jesus deu vários exemplos dessa fé para todos nós. Jesus mostrou para os seus apóstolos que não conseguiram espantar os espíritos imundos daquele jovem porque eles não criam e não tinham fé suficiente. Jesus mostrou a Pedro e a Paulo que eram capazes, um de sustentar a igreja de Jesus e o outro de levar o evangelho a qualquer parte que fosse, se tivessem fé e se fossem confiantes na misericórdia divina. Espiritualização. Jesus trouxe a mensagem mais clara de que o reino é dos céus e não o reino material, o reino que até então eles acreditavam ser de acordo com as escrituras anteriores. Observem que as escrituras vão se modificando, os contextos históricos, sociais, econômicos, políticos vão se modificando. E tudo aquilo, nós já falamos aqui em diversas ocasiões, aconteceu como poderia e deveria acontecer naquela época, e a transformação deve ser acompanhada por todos nós. Então hoje, nós, em contato com a doutrina espírita, sabemos que precisamos deixar os bens materiais um pouco menos prioritários na nossa vida para nos apoderarmos dos bens espirituais. Ah, então eu não preciso de mais nada material. Não, precisamos. Ainda faz parte da nossa realidade. Porém, já conseguimos olhar para esses bens materiais com um olhar diferente, fazer uma interpretação, uma avaliação diferente e reforçarmos a nossa espiritualidade. E por fim, nessa minha breve lista, né, dos exemplos de Jesus, ele vem para provar que o reino é dos céus, é do Espírito. Ele ressuscita e nos mostra que a vida é eterna, que o Espírito é eterno, que o corpo padece, mas o Espírito permanece. Ele resume tudo a esse amor que ele veio nos mostrar pessoalmente. Ele desce,
ele se condensa, ele faz um esforço enorme para conseguir encarnar entre nós um espírito de uma evolução e de uma dimensão inimaginável por qualquer um de nós, o governador do planeta, o criador do planeta, que moldou a Terra com as próprias mãos, que poderia mandar qualquer um para dar o recado, que mandou vários para dar o recado que não foi ouvido, até desistir e falar, não, eu vou pessoalmente e vamos ver se agora ajuda, melhora, né? E melhorou, né? Porque nós viemos nos transformando consideravelmente com o passar do tempo. E poderíamos pensar, mas tem 2000 anos que a gente bate cabeça até chegarmos ao que a gente está querendo ser hoje, mas 2000 anos não são nada. O planeta tem bilhões de anos, né? Os primeiros homens têm centenas de milhares de anos. Então nós ainda somos bem crianças nessa caminhada. Então a gente está fazendo sim um bom papel. E precisamos pensar nessa direção. Finalmente, em relação a essa nossa evolução e ao clímax com a vinda de Jesus, Edgar Armon, nos Exilados da Capela, diz o seguinte: João Evangelista muito bem esclareceu. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Por isso é que o Divino Mestre disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, no início era o Verbo, e o Verbo com Jesus se fez carne, e veio para nos dar o exemplo em pessoa. E os exemplos que ele nos trouxe bastam ser analisados e tentarmos colocar em prática com a nossa hermenêutica, né, para que a gente possa estar no caminho certo. Não tem que ser na casa espírita, na igreja evangélica, adventista, católica, no templo judaico ou em qualquer outra casa religiosa. Pode até ser somente você consigo mesmo, mas os exemplos de Jesus bastam para te salvar, para nos salvar. Né? Muitos aqui conhecem pessoas que não vêm aqui no KSSF e que você se orgulha de ter como exemplo de bondade, de caridade, de auxílio ao próximo. Ah, mas o que ele faz? Qual que é a religião dele? Nenhuma. Não interessa. Né? Faça o bem pelo bem e você já está num bom caminho. E aí vem o Consolador prometido. E nos traz todas as revelações da codificação, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a própria Gênese, né? Esclarecimentos de um assunto que por muito tempo nós não conseguíamos compreender pela dificuldade do texto, pelo problema das traduções, né, que foram feitas, e o Humberto Fábio fala muito, né, quem conta aumenta um ponto, né, sabe-se lá o que não foi alterado e por que foi alterado, sabe-se lá porque alguns evangelhos não foram incluídos dentro da Bíblia oficial, né, mas o importante é que hoje a luz e o esclarecimento estão acessíveis a todos nós. E aí, algumas das nossas propostas, né, como cristãos, como espíritas, se preferirem, ou como seres humanos apenas, como Jesus falou, não pelo que tu és, mas porque és. Nós estamos aqui, somos filhos de Deus da mesma forma, irmãos. Perseverantes, aproveitando as nossas virtudes para encher o copo do outro e encher o nosso copo com a virtude do outro, trocar, compartilhar,
né? Não somos autossuficientes e estamos aqui numa missão coletiva. Cada um com o seu papel, cada um na sua posição. O que precisamos é querer oferecer o que temos de melhor para o outro, e não o que nós ainda temos de ruim, né? O que ainda está enraizado aqui, que a gente não consegue se livrar. Escolher com sabedoria diante da oportunidade, né? Quantos de nós aqui hoje convidamos outras pessoas para vir e não vieram? Não tem problema. É o tempo de cada um, mas na hora certa esse convite vai ser aceito. Nós não podemos desistir de ficar chamando. Olha, vai ter outro, aniversário de 19 anos, de 20 anos, 40 anos, KSSF 50. Ah, hoje eu vou. Tem problema, mas vamos. O café da manhã é espetacular. E de quebra tem uma palestra no final, né? Alegria e gratidão, né? Então, a vibração e o pensamento positivo, contagiante, sempre com gratidão a Deus pela oportunidade. Nós sabemos que no plano espiritual existem muitos irmãos em sofrimento pela oportunidade que não souberam aproveitar, pela necessidade e pela aflição de voltarem para resgatar tudo aquilo que puseram a perder, né? E nós estamos aqui. Não podemos deixar passar em branco essa oportunidade, principalmente nesse momento, né? Com os últimos os updates de Divaldo aí sobre a pandemia, sobre o mundo de regeneração, né? Os tickets estão se esgotando. Nós não podemos achar que vamos sair dessa encarnação e temos outra garantida para voltar aqui nesse mesmo planeta e com esses mesmos irmãos de convívio. E finalmente, como eu falei agora, irmãos, fraternos, fraternidade. Olhar para os outros como iguais, somos todos iguais, né? Estamos diferentes, mas somos iguais. Então a reflexão e a pergunta, né, fica em relação a nós. O que nós vamos oferecer, como nós vamos proceder, né? Nós não somos ou não somos os trabalhadores da última hora? Né? Já fizemos interpretações aqui, várias dessa parábola, e tudo indica que nós somos os trabalhadores da última hora. Nós temos direito ao pagamento, ainda temos direito ao pagamento, né? Mas nós precisamos nos mostrar disponíveis para o trabalho, nos oferecer para o labor. E na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, né? Clássica pergunta, né? Acho que é a única que eu lembro o número de cor, assim. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta dos Espíritos: vede Jesus. Os Espíritos podiam dar uma explicação aqui, ó, longa. Ah, essa mesma que eu estou fazendo. Não, porque antes era politeísta, agora é um Deus só, e vocês têm que aproveitar. Veio Jeremias, veio Malaquias, e veio Jesus, né? Vede Jesus. Então, toda a história que já foi contada e compilada nas diversas obras, nas próprias escrituras, você está querendo dizer que isso ali a gente desconsidera? De forma alguma, né? Mas nós precisamos olhar com a lente certa hoje. Por muito tempo, quando nós éramos da Igreja Católica, nós olhávamos para a Bíblia e falávamos assim: ó, temos que massacrar o povo, tem que orar a missa em latim para eles não entenderem nada, e a gente depois só falar que se não fizer daquele jeito vai para o inferno, né? Então aquela era a lente naquele momento. A lente no Velho Testamento era: não é judeu, tá contra nós, pau neles, porque Deus protege. Né? A lente agora é Jesus, e Jesus é amor, bondade, caridade, né?
compaixão, fraternidade, oração, conexão com Deus. Vede Jesus. Vede Jesus. Ele está aqui, de braços abertos para todos nós. Ele está na casa de cada um, está no trabalho de cada um, até com aquele seu amigo de trabalho ali que você está querendo, né? Ele está lá, de braços abertos. E se você já consegue vê-lo, talvez é a hora de mostrar para os outros que ainda não conseguiram ver. Ele está esperando a nossa retribuição ao ensinamento. Ele é o mestre. O único título que ele aceitou na sua passagem, o de mestre, porque ele ensinou, ele contribuiu com o intelecto, com o social, ele ofereceu essa oportunidade. Ele é a chave hermenêutica. E o evangelho dele, que conta a história dele, se nós pegarmos todos os exemplos de Jesus, né, dificilmente você vai achar um autor que sustente, que conteste e sustente o que ele fez. Nada do que ele fez, né, é condenável. Nenhum dos exemplos que ele trouxe, você pode apontar e falar, mas ali tinha um interessezinho. Nada. Então, se seguirmos nesse caminho, estamos certamente no caminho certo. Certamente no caminho correto. O Evangelho é o exemplo. E, para fechar, eu adoro essa frase e eu trago ela, já trouxe em outras palestras também, né? Para nós espíritas, né? É uma meta para todos nós, espíritas ou não, crentes ou não, né? Mas, considerando a imortalidade da alma, considerando as várias existências, considerando que nós vamos abandonar esses corpos e chegar do lado de lá e só Deus sabe como seremos recebidos, uma coisa é certa. A primeira recepção que a gente vai ter no plano espiritual é a própria consciência, né? E ela vai te dizer, no seu último dia na Terra, a pessoa que você se tornou vai encontrar a pessoa que você poderia ter se tornado. E aí? Quando você chegar do lado de lá e pensar em todas as oportunidades que foram desperdiçadas, né? Em todas as vezes que você podia ter feito algo mais e aí né, aquela preguicinha falou mais alto. Né? Por todas as vezes que você negligenciou o braço estendido, a mão estendida a um irmão que você sabia que não tinha condição de se resolver naquela hora, mas pensou assim, o problema é dele, né? Então, nós vamos encontrar a pessoa que nós poderíamos ter nos tornado. E aí eu espero que a hora que isso aconteça, né, eu falo assim, nossa, até que eu fiz bastante, até que eu fiz um pouquinho ali, né? Porque nessa hora, a consciência livre e com acesso a todas as suas existências e a todas as pessoas e as relações que você criou ou deixou de criar, o perdão que você deixou de pedir, né? O perdão que Jesus ensinou e falou, concilia-te com teu inimigo enquanto caminhas do lado dele, né? Você vai falar, nossa, e vai querer voltar logo, né? E vai querer voltar logo porque é a forma de resgatar, muitas vezes, é a única forma de resgatar essas faltas. E assim, eu agradeço, me despeço hoje.